Olha só, pessoal, veja aqui essa notícia que está na revista Fórum de hoje. O jornalista Fábio Panunzio, ele indaga liberais. Teremos um mundo formado por entregadores do rap? O Panunzio, ele pergunta o seguinte: como será o mundo em 30 anos quando não houver mais empregos na indústria e no comércio? Provoca o jornalista. Sabemos que a indústria e o comércio são os principais empregadores dos trabalhadores, mas com a diminuição do Estado e com essa aceleração do sistema capitalista e a ganância da classe dos proprietários avançando cada vez mais, nós temos uma situação de calamidade em pouco tempo. Teremos uma situação de calamidade em pouco tempo, porque não vai ter emprego para todo mundo, mas com agravante. O Estado mínimo, que é o Estado defendido pelos liberais, o Estado neoliberal, que significa a desresponsabilização do Estado em relação à saúde, à educação, à segurança, aos serviços essenciais da sociedade, o Estado vai ser mínimo, ele não vai ter responsabilidade sobre isso. Significa que você vai ter que se virar. Então, se não tem emprego para todo mundo, vamos ter entregadores de pizza, de rap, alguma coisa desse tipo, que na verdade é um trabalho precarizado. Você tem a ilusão que você tem um emprego. E por que a ilusão? Porque o que você trabalha não dá nem para você sobreviver suficiente, e também o Estado, por exemplo, ele não vai receber nada da empresa que você tem os empregadores. O Estado não vai receber os tributos para servir à sociedade no que diz respeito à saúde, à segurança, à habitação. E aí pergunta-se, como fica então? Veja só, o jornalista Fábio Panunzio fez uma sequência de publicações nas redes sociais na noite desta terça-feira para provocar as pessoas adeptas ao liberalismo econômico sobre o futuro do mercado de trabalho. O jornalista os questiona sobre um possível fim da indústria e do comércio, assim como se tal cenário levaria ao mundo de trabalho precarizado e à uberização. Ou seja, você pode ter até trabalho, mas não tem grana, não recebe dinheiro suficiente para viver com dignidade, como também o Estado não vai receber os tributos necessários para servir à saúde, aos serviços básicos essenciais como saúde, segurança, habitação, etc. Veja em que pé nós estamos. E observe que com a reforma trabalhista que nós tivemos e com a reforma previdenciária, a situação se agrava muito mais, fica muito claro a desresponsabilização do Estado, a diminuição do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais da sociedade. Mas, para os liberais, isso é normal, isso é natural. As pessoas, quem deve se virar, ser empreendedor, que isso é uma grande falácia. Tem mais coisa aqui. A pergunta que os liberais não respondem é o seguinte: como será o mundo em 30 anos quando não houver mais emprego na indústria e no comércio? Pergunta o Panunzio. O que fazer com as hordas de desempregados, desamparados pelo Estado mínimo? Como a sociedade vai carregar o ônus social da economia? Questiona o jornalista. Ou seja, nós temos um mundo, por exemplo, com bilhões de pessoas, né? Você vê, a China tem mais de 2 bilhões de habitantes, só a China tem mais de 2 bilhões de habitantes, a Índia tem mais de um bilhão de habitantes, e nós estamos caminhando para uma situação caótica, ou seja, o fim de tudo, porque se você retira os serviços essenciais para a maioria que é pobre, que vive do trabalho, e que o Estado, por sua vez, não recebe os tributos para que possa reverter para a sociedade uma parte, inclusive, do lucro que tem das empresas, por exemplo, ou seja, levar para a sociedade, para a maioria da sociedade que paga os impostos, como é que fica? Então, essa questão aí, o SUS, por exemplo, como é que fica o SUS? Não fica, né? A tendência é, com o avanço do neoliberalismo, você tem uma parcela mínima da sociedade que se dá muito bem com a miséria, aí você tem o crescimento da miséria,
Você tem as igrejas enchendo com pessoas desiludidas, o aumento da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, a miséria praticamente absoluta, porque as pessoas não têm emprego. E como é que vai ficar? Como é que o Estado que surgiu para garantir a segurança do indivíduo, ele se desresponsabiliza? É esse mundo que nós estamos vivendo, por exemplo, definido hoje por governos como Jair Bolsonaro, por governos como Donald Trump nos Estados Unidos. É esse avanço que nós temos. Então, a pergunta do Fábio Panuzio é muito interessante, muito pertinente. E na sequência dos tweets, o Panuzio ele aborda o fenômeno da uberização do trabalho. O que é isso? Você tem um sistema de Uber, que você vai trabalhar com o seu carro e você pode receber uma grana pela hora de serviço que você trabalhou. Só que você não tem direito a, por exemplo, a saúde, não vai imposto. O dono do Uber, por exemplo, a empresa, vai ganhar bastante porque ela não precisa, na verdade, na forma como funciona, pagar os impostos, os serviços, pagar o que é necessário para uma sociedade viver com dignidade. Então, por exemplo, você de Uber, você quem se responsabiliza se tiver algum acidente, se você precisar ir para o hospital, você tem que ter dinheiro ou ter um plano de saúde, porque o Uber, você não tem carteira assinada, então não tem garantia de nada disso. Isso é só um exemplo. Então, quando se fala a uberização da sociedade, significa que a sociedade vai se tornar tão uberizada que as pessoas vão viver simplesmente à mercê da situação que se coloca, trabalhando muito mesmo, trabalhando mais ainda, e não recebendo o suficiente para viver com dignidade e não tendo serviços essenciais, porque o Estado não funciona para atender a maioria da sociedade que paga os impostos. Teremos um mundo formado por motoristas de Uber e entregadores do rap, e quem vai pagar a conta dos hospitais quando o cara da bicicleta for atropelado por um ônibus? E quem vai arcar com a inatividade inexorável dos sequelados graves e improdutivos? Porque as pessoas vão se acidentar, o Estado não vai cobrir, e aí quem vai pagar por isso? Não é? Para as pessoas viverem. Enquanto isso, o dono do Uber, as empresas, os grandes empresários estão vivendo muito bem. Hoje a justiça decide que o aplicativo que escraviza o entregador não tem responsabilidade sobre ele, mas não diz na sentença que em caso de acidente, a conta da UTI que a Uber Eats não paga vai ser dividida com todos os que sustentamos o SUS. É lindo ver esse novo capitalismo triunfar, finaliza, ele faz uma ironia. Eu lembrei agora de um filme que eu fiz, inclusive, uma resenha dele, sobre a fábrica da cidade, as fábricas de jeans que ficam nas casas da cidade de Toritama. A maioria das pessoas ali, praticamente quase 100% das pessoas estão ali trabalhando, inclusive nas oficinas, nas casas, né? E trabalham praticamente nesse sistema de uberização, porque não recebe o suficiente para viver, e também o que recebe, por exemplo, para as pessoas que trabalham para os empregadores, não se tem, por exemplo, os empregadores ou as pessoas que contratam os serviços para fazer as calças, por exemplo, camisas, blusas, etc. Essas pessoas empregadoras, elas não são empregadoras de fato. Na verdade, o indivíduo se vira em casa, costura, e aí ele vai receber a partir da produção que ele fez, que ele conseguiu. E de modo que ele não tem carteira assinada, então ele não tem direito à saúde com qualidade, ele não tem direito à educação com qualidade, à segurança e os serviços essenciais da sociedade. E mais, no filme que eu fiz a resenha, a maioria que trabalha nessa forma de produção uberizada se sente dono da empresa. Olha só, uma alienação tão profunda que eles se sentem como se tivessem assim a melhor coisa do mundo. E o mais interessante é que no filme, por exemplo, quando chega o carnaval, que o nome do documentário é Preparando para Quando o Carnaval Chegar, eles não têm nem dinheiro, a maioria não tem dinheiro para ir para a praia, para curtir o carnaval. Chega a vender, inclusive, geladeira, fogão, coisa desse tipo. Isso é um exemplo de uberização.
você tem uma sociedade fragmentada, você não tem as empresas com as responsabilidades sociais e cada indivíduo vai se virar. E o que recebe não dá para viver com dignidade. Então fica aí essa dica muito interessante aí, essa leitura do Fábio Panunzio. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal se ainda não se inscreveu, que dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E também, pessoal, compartilhe, divulgue os nossos vídeos, dê sua opinião, faça os comentários, dê sua opinião sobre os nossos vídeos. É muito importante isso. Até mais.